após dia, eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor, como teu servo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no 4º dia da nossa semana de oração. Domingo, segunda, terça e hoje, quarta-feira, o 4º dia. Estamos bem no meio da nossa semana de oração 2016, que tem como título O Coração na Missão. E o tema da mensagem de hoje é 5 passos para testemunhar com sucesso. Vamos lá. Os seguidores de Cristo devem seguir o seu ministério encarnado. Isso quer dizer, devem viver e ministrar entre a comunidade. É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Ellen White diz: nossos obreiros experientes deveriam se esforçar por se colocar onde entrarão em contato direto com os que estão precisando de ajuda. Certamente, este era o método que o próprio Jesus usava para alcançar a humanidade. A estratégia Alcançar os Não Alcançados, conforme proposta pela nossa igreja, identifica nitidamente os métodos do ministério de Cristo como exemplo para a missão da igreja. Esse é o clássico resumo desse método. Ellen White aponta o ato de se misturar com as pessoas como a primeira das 5 dimensões vitais. E ela mostra-nos quais são esses 5 passos essenciais para se ministrar com sucesso. Passo número 1. O Salvador misturava-se com os homens. Passo número 2. O Salvador manifestava simpatia por eles. Passo número 3. O Salvador ministrava-lhes as necessidades. Ele atendia às necessidades das pessoas. Passo número 4. O Salvador granjeava-lhes a confiança. Ele adquiria a confiança das pessoas. 5º e último passo, ele dizia: segue-me. E as pessoas o seguiam. Bem, vamos analisar então cada um desses passos. Passo número 1. Jesus não estava contente de permanecer no céu, separado da humanidade e enviando salvação, tipo por controle remoto, Wi-Fi. João diz assim no seu capítulo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra logos, verbo, tem uma história rica na tradição grega e judaica. Para os gregos, era um termo filosófico, um princípio unificador do universo, que mantém o equilíbrio, sabe? Mantém a ordem, mantém a simetria entre todas as coisas. Porém, para os judeus, o logos refere-se a uma expressão de Deus mesmo, sabe? A ação de Deus, o discurso de Deus, a palavra criativa de Deus, portanto. Aqui João usou uma palavra extremamente rica para descrever Jesus, o Verbo de Deus. O leitor grego imaginaria um princípio cósmico, qualquer coisa assim transcendente, mas os judeus não. O judeu entendeu por essa palavra que é Deus se revelando a si mesmo em forma humana. A encarnação literalmente revela carne e ossos na sua verdade sobre Deus. Quando Jesus veio ao mundo, não estabeleceu sua sede em algum lugar importante e ficou lá esperando as pessoas chegarem até onde ele estava. Não. Ele foi aonde as pessoas estavam. João diz que Jesus habitou entre nós. A palavra grega, skeno, quer dizer, ele viveu em uma barraca, ele habitou entre nós. O Logos de Deus montou a sua tenda entre nós. Ele bebeu a mesma água que nós. Ele comeu a mesma comida que nós. Ele derramou lágrimas, como todos nós.
Jesus falou nas sinagogas, mas ele também se encontrou com a mulher pecadora no poço da cidade. Ele descobriu um coletor de poços em cima de uma árvore. Ele curou um homem cego que estava na beira da estrada empoeirada. Enfim, em seu ministério abrangente, Jesus chegou perto do ser humano, ensinando, pregando e curando, conforme Mateus 9. Em Mateus 8 e 9, vemos Jesus se misturando com judeus e pagãos, com homens e mulheres, com jovens e idosos. Vemos as pessoas mesmo tocando Jesus fisicamente. E vemos Jesus também estendendo a mão e tocando as pessoas. Em Mateus 9, de fato, Jesus se misturava tanto com os pecadores a ponto dos líderes religiosos o criticarem. Diziam, ele vive com os pecadores. Muitas vezes, amigos, o cristianismo é relegado a catedrais, a prédios, igrejas, seminários, a credos, a doutrinas. Mas seu verdadeiro lugar é nas ruas. É nas ruas que o cristianismo deve existir. É lá que deve estar o cristianismo. O método de Cristo é o método que a Bíblia nos ensina, que a nossa missão deve ser mais do que apenas tentar atrair as pessoas para dentro da igreja, entende? Como se nós fôssemos um imã e magnetizássemos as pessoas. É claro que nossas igrejas devem ser atrativas, amigáveis, com programas interessantes, sermões inteligentes, é lógico. Mas a principal função da igreja não é essa. É inspirar os membros e treiná-los, tirá-los dos bancos e mandá-los para fora da igreja, para a comunidade. Quando a verdade se torna viva, se faz carne e interage com a vida de homens e mulheres, meninos e meninas. É lá que as doutrinas deverão ser vitais, porque nós devemos mostrar para as pessoas como que funciona o cristianismo na prática, né? Passo número 2. Jesus mostrou simpatia para com as pessoas. E passo número 3, ele atendia a necessidade das pessoas. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, se misturando e nos encontrando com as pessoas, demonstramos que estamos preocupados com suas necessidades, com seus interesses, por sua família. Como diz Ellen White, devemos mostrar simpatia. Isso descreve a postura, a perspectiva a partir da qual Jesus conduziu seu ministério. Mateus 9 nos diz, ao ver Jesus as multidões, teve compaixão delas. Vejam. Para que nossa missão seja efetiva hoje, devemos trabalhar a partir da mesma plataforma de Jesus, que é amor e compreensão. Jesus não se misturava com as pessoas como um vendedor, querendo vender seu produto, ou vender a sua ideia, o seu ponto de vista. Não. Ele veio como Logos, vivo, para mostrar simpatia e amor, para atender às necessidades dos filhos de Deus e para revelar a verdade, sobretudo o amor de Deus. É para isso. A motivação que nós precisamos para fazer esse trabalho, segundo o apóstolo Paulo, é o amor de Cristo. Né? O amor de Cristo nos constrange, seja atendendo às necessidades das pessoas, através da saúde, da educação, do trabalho comunitário, ou fazendo, por exemplo, fazendo companhia para alguém que é só, que é velho, que vive sozinho. É, de fato, o amor de Cristo que nos move a fazer isso. Quarto passo. Cristo ganhava a confiança das pessoas. Isso é extraordinário. Ao seguirmos o exemplo de Cristo, interagindo, mostrando simpatia, servindo as pessoas, naturalmente ganharemos a confiança delas, sabe? Nossa amizade, nosso cuidado e atenção acabará levando essas pessoas a terem confiança em nós. E é nesse contexto de confiança que as pessoas se abrem e se aceitam se envolver conosco em um nível espiritual. Esta não é uma construção artificial. Ela flui naturalmente das outras dimensões dos métodos de Cristo. No entanto, isso não acontece por si só, sabe? Não é uma mágica. É preciso dar todos os passos.
e, sobretudo, orar pela unção do Espírito Santo para o último passo, que é levar as pessoas a Jesus, não é mesmo? Nós devemos procurar estar abertos para dar esse passo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi chamada apenas para ser mais uma agência social do mundo. Embora tais agências sejam muito importantes, a identidade espiritual e motivação de nosso ministério deve destacar e informar tudo o que fazemos. Cada prato de sopa que damos, cada peça de roupa, cada seminário que fornecemos, sobre estresse, por exemplo, sobre saúde, vegetarianismo, cada refeição que servimos para alguém que necessita, certamente, por exemplo, nós não podemos pensar que alguém vai se interessar pela mensagem porque recebe um prato de sopa de nossas mãos, mas sobretudo, o nosso trabalho comunitário não deve ser desvinculado do ensino religioso. Temos que ajudar as pessoas fisicamente, mas também ajudá-las espiritualmente. Compreende? Essas duas coisas precisam estar sempre juntas. Quinto e último passo. Jesus ordenava as pessoas a segui-lo. E as pessoas o seguiam. Ao longo dos anos, os adventistas do sétimo dia enfatizaram com veemência essa última etapa, que é convidar as pessoas a seguir Jesus. Realizamos milhões de seminários de evangelismo público, publicamos bilhões de páginas de literatura em todas as línguas, cheias de verdade. Mas quanto tempo gastamos com as etapas precedentes, as etapas iniciais? Sabe, amigo, deixar de lado uma ou duas etapas do método de Cristo é diminuir a abrangência do seu ministério. E essa diminuição acaba levando à perda do poder de testemunhar. No início dos anos 1900, Ellen White elogiou o trabalho de uma igreja adventista lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Era uma igreja extraordinária. Essa igreja decidiu seguir os 5 passos do ministério de Jesus para evangelizar. Ellen White chamou essa igreja de igreja colmeia, porque lá todo mundo era como uma abelhinha, trabalhava. Os membros dessa igreja visitavam os doentes e desamparados. Encontravam lares para abrigar as crianças que perdiam os pais, faziam visitas de casa em casa, ofereciam cursos de vida saudável, distribuíam literatura para toda a cidade. Eles iniciaram escola para crianças na Rua Laguna, bem no centro de São Francisco. E eles mantinham uma missão médica e um lar para abrigar homens sem trabalho, perto da prefeitura. Funcionava uma sala para atendimento médico e uma loja que vendia e fornecia alimentos saudáveis. E ainda, no centro da cidade, havia um restaurante vegetariano que servia refeições saudáveis a semana toda. Lá na beira do rio, os adventistas evangelizavam os marinheiros, que às vezes passavam dias esperando os navios carregarem. E como se isso tudo não fosse suficiente, essa igreja ainda realizava evangelismo público nas prefeituras, pregando a Jesus. Imagina, hoje, mais de 100 anos depois, o trabalho dessa igreja permanece como um exemplo vivo para nós. De uma igreja que era motivada pelo amor e que trabalhava seguindo os 5 métodos de Cristo. Sabe, amigos, é preciso colocar em prática o método de Cristo. Nem sempre o método de Cristo é fácil. Hoje, por exemplo, no clique de um controle remoto, os carros desaparecem dentro das garagens. Os moradores da cidade se trancam em apartamentos e dificilmente veem seus vizinhos, né? Após um longo dia de trabalho, não sobra muito tempo para se socializar, né? Conhecer pessoas. Mas o método de Cristo não é um evento no qual nós temos que encontrar tempo para realizar, sabe? O método de Cristo deve ser um modo de vida do todo crente. Isso significa tomar o que já estamos fazendo e acrescentar um motivo, um propósito, que é evangelizar. É importante passar tempo com as pessoas que não são adventistas. Por exemplo, você faz caminhadas? Que ótimo! Então convide alguém que não é cristão para caminhar junto com você. Entende? Ou melhor ainda, faça amizade com as pessoas que caminham e comece a caminhar junto com elas. Nós podemos nos associar a muitos grupos, por exemplo,
pessoas que gostam de jardinagem, colecionadores de selos, grupos de leituras de livros, né? Nós podemos também trabalhar lado a lado com outras pessoas que estão servindo a comunidade, né? Você come todos os dias? Acho que sim, né? Excelente, eu também. Então, encontre uma oportunidade para comer junto com amigos que não são cristãos, para que você possa conversar com eles, ter contato com eles. Se isso for permitido, onde você vive, convide as pessoas para virem em sua casa comer com você. E assim você terá uma excelente oportunidade de conhecer o melhor. Mas também pode ir numa pizzaria, num restaurante, é igualmente bom. O importante é que os melhores contatos sociais muitas vezes são feitos quando a gente está comendo, tomando uma refeição, não é? Nós não podemos atender as necessidades das pessoas se nós não sabemos quais são essas necessidades, né? É por isso que nós precisamos conversar com as pessoas. A Bíblia nos conta que Jesus passava muito tempo assentado na mesa, comendo com prostitutas, ladrões, coletores de impostos. E enquanto ele comia à mesa, ele conversava com as pessoas e procurava saber quais eram as suas necessidades. A mesma coisa nós devemos fazer. Isso significa que precisamos conhecer nossos vizinhos, conhecer nossa comunidade, conhecer nossos colegas de trabalho. Significa passar tempo com essas pessoas, interagir, ouvir essas pessoas, observar e aprender mais sobre elas. Ellen White nos aconselha que o método de Cristo é o único método que resulta em verdadeiro sucesso. De fato, ela diz, se fosse dedicado menos tempo para pregar sermões e mais tempo empregado no serviço pessoal de cada membro da igreja, muito maiores seriam os resultados. Vejam, aliado ao poder da persuasão, ao poder da oração e também ao poder do amor de Deus, esta obra não vai ficar sem frutos. Sabe, nós precisamos acreditar nisso. Assim como essa igreja de São Francisco sabia disso e colocou isso em prática. Sabe, amigos, e nós? Agora nós já estamos sabendo, né? A minha pergunta é, será que você vai colocar isso em prática? Será que eu vou colocar isso em prática? Que Deus nos ajude a fazer o nosso melhor. E que Deus ajude você também a fazer o seu melhor. Agora eu quero convidar você a fechar os olhos, junto com sua família em sua casa, para fazermos uma oração juntos. Agradecemos a Deus por essas boas informações que Ele nos deu e pedimos que Ele nos ajude. Oremos. Querido e bom Pai que habita nos céus, obrigado por essa mensagem tão importante, que nos falou sobre os 5 métodos que Jesus usava para alcançar sucesso em testemunhar do amor do Pai. Que ele se misturava com os homens, ele manifestava simpatia pelos homens, ele ministrava e atendia as necessidades dos homens, ele granjeava a confiança dos homens e então dizia, segue-me. E as multidões o seguiam. Senhor, nos ajude a trabalhar assim. Nos dê a unção do Santo Espírito, para que possamos fazer o nosso melhor pelas almas que perecem ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã, quinta-feira, 7h30, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.